Nós vamos partilhando da palavra de Deus neste dia de hoje. Carta aos Hebreus, é o capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Isto, vamos lá então, partilhando esta mensagem desta grande homilia. Por isso, diz a carta, devemos dar maior atenção à mensagem que ouvimos, para não nos desviarmos. Pois se a palavra transmitida por meio de anjos se mostrou válida, e toda transgressão e desobediência recebeu sua justa paga, como ficaremos nós impunes se desprezarmos tão grande salvação? De fato, essa salvação foi anunciada no início pelo Senhor e depois confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. Deus confirmou o testemunho deles mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo e mediante dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Carta aos Hebreus, capítulo 2, do 1 ao 4. Devemos dar atenção à mensagem que estamos ouvindo. Olha o que a carta aos Hebreus vem chamar a nossa atenção. Aqui se fala de anjos, mas na verdade se refere também aos apóstolos e aqueles que foram os primeiros a anunciar a mensagem, assim como o próprio apóstolo Paulo. Então, prestar atenção à mensagem. Por quê? Porque Deus confirma neles o testemunho, mediante os sinais que eles realizaram, os prodígios e os milagres. E isso, lá no início da igreja, nos chamados padres apostólicos, chamado cristianismo primitivo, mas também depois nos santos que foram surgindo no decorrer dos séculos. São 2000 anos de história de sinais, prodígios e milagres. Tem muita gente que fala assim que quer conhecer a história da igreja e começa até mesmo a condenar a igreja, falando mal da igreja, da história, do seu passado, mas esquece de olhar essa história, a história dos prodígios, a história dos sinais que acompanharam e acompanham a igreja em todo o tempo. Por isso o convite para acolhermos a mensagem e continua ainda, para não nos desviarmos. Às vezes vamos encontrando outros caminhos e vamos nos desviando da palavra de Deus. Por isso precisamos sempre voltar o caminho. Sabe aquele carro que está desalinhado? Para quem é motorista sabe o que eu estou falando, né? Está dirigindo, de repente o volante começa a puxar para um lado. Aí você tem que puxar novamente para a estrada. Às vezes nós estamos desalinhados. Às vezes o que nós precisamos é de um balanceamento na fé. Irmos para a oficina e revisão geral. E o que é isso? É a confissão. É a confissão, é o exame de consciência, é um retiro, é um encontro, é uma formação, é o voltar-se para dentro de nós mesmos, é o revermos a nossa vida. Isso tudo que vai fazer que nós tenhamos uma retomada da nossa caminhada.